Bom, e se você está cansado do ganhe dinheiro dormindo, método que os bancos não te falam, fique rico muito rápido hoje ainda, esse vídeo é para você. Agora tem um pequeno detalhe, né, que os gurus não falam. E as dívidas, e a ansiedade incontrolada, e o dinheiro que entra e que sai mais rápido ainda. Porque uma coisa é fato, você ganhar dinheiro sem estrutura, ele não gera nenhum tipo de independência. Ele te gera uma dependência gigantesca dele mesmo. Agora, por que a maioria das pessoas cai nisso? Porque a maioria dos gurus se utilizam, né, de três gatilhos básicos. O primeiro gatilho é o gatilho da urgência. Como assim um gatilho da urgência? Quando os gurus utilizam esse termo, né, que você tem que ganhar hoje, já está acabando. Esse gatilho da urgência, ele cria no nosso subconsciente aquela necessidade de querer para a gente não ficar para trás com relação ao nosso semelhante. Então tem que tomar bastante cuidado com esse gatilho que os gurus utilizam hoje na internet para te vender curso. Então muitas vezes ele fala, olha, eu ganhei dinheiro com esse método aqui revolucionário, compra o meu curso em tantas vezes. Só que ele esqueceu de falar para você que está ganhando dinheiro vendendo o curso para você e não com aquele método que está tentando te vender. Então tome bastante cuidado com esse gatilho da urgência. E o segundo gatilho que os gurus utilizam é o gatilho da comparação. Ou seja, tá todo mundo ganhando, só você que não vai ganhar? Então, como o ser humano é movido por gatilhos, ele vai pensar logo assim, nossa, eu não posso ficar para trás dessas pessoas não. Porque ele já utilizou o gatilho da urgência para falar que está acabando e está utilizando agora o segundo gatilho, que é o gatilho da comparação, que o ser humano utiliza muito, né? Que eu já falei aqui em vídeos anteriores. Então, tome bastante cuidado aí com essa prática de se comparar com as pessoas, porque por conta disso você pode entrar em latada, principalmente latada financeira, sem mesmo estar vendo, né? E o terceiro gatilho, não tão importante, é aquele famoso gatilho do atalho, né? Ganhar muito sem muito esforço. A maioria das pessoas hoje, se você falar para ela assim, olha, ganhe dinheiro, o que você ganhar em 10 anos, compra esse curso que eu vou te ensinar a ganhar em um ano o que você ganhou em 10. Como tem aquele gatilho de querer as coisas mais rápido, a pessoa ela acaba caindo no conto do vigário, né? De lá querer comprar aquele curso para poder achar que ali tem uma fórmula milagrosa, que tudo que ele fez até hoje nos seus anos de vida que ele não conseguiu, ele vai conseguir fazer comprando um curso milagroso. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque riqueza sólida, patrimônio, prosperidade não constrói da noite para o dia. Ela se constrói com solidez, com método, com estratégia e obviamente que você já vai ter quebrado bastante, vai ter ficado sem dinheiro, vai ter que ter aprendido muita coisa, vai ter que ter falido várias vezes. O que acontece a grande maioria das vezes é isso, a pessoa falir e depois se recuperar aprendendo o que fez de errado. Então tome bastante cuidado com esse gatilho do ganho rápido, né? Porque aquela questão de querer as coisas rápido, queimar etapas, pode colocar você num abismo financeiro e você não está vendo isso. E claro, né? Caso você dê a sorte de ganhar esse dinheiro, você não pode ignorar o básico, né? Busque educação financeira, porque uma coisa é você chegar lá e outra coisa é você conseguir se manter lá. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas, por conta de falta de maturidade financeira, elas até conseguem chegar lá por algum motivo, algum milagre, alguma estratégia, mas muitas vezes elas caem de novo e às vezes fica até pior do que estava antes, porque não tinha nenhum tipo de estratégia de educação financeira para manter lá no topo de onde ela chegou. E um pequeno detalhe, riqueza verdadeira ela é construída devagar, sem palco, sem plateia e em silêncio. E com certeza essa riqueza ela é gerada através de disciplina e hábitos simples do dia a dia, como cortar alguns gastos, como investir o dinheiro que sobra, né? Porque o dinheiro não pode sobrar. Aquele dinheiro que sobra para você, você tem que reinvestir esse valor para que ele se torne maior ainda, que ele traga dividendos para você, que você prospere cada vez mais. E um dos caminhos invisíveis, vamos dizer assim, né? Para a liberdade financeira é você controlar cada centavo, cada real que entra na sua conta e cada centavo, cada real que sai da sua conta. Você tem que ter a destreza de saber exatamente qual que é o seu orçamento final do mês, quais são os seus gastos, quanto você vai investir, desde o modo daquela balinha que você comprar até a roupa que você vestir, que sair do seu bolso ali, você tem que ter o controle a respeito disso. Porque quando você não tem um controle financeiro maciço, você não sabe o que está acontecendo. Você tem que pensar o seguinte, a parte financeira é como se fosse um pilar da sua vida. Se ela não estiver bem estruturada, em algum momento ela vai acabar desmoronando. E é claro, né? Quem não aprende a controlar o seu dinheiro vai acabar trabalhando para alguém que sabe controlar. Acho que esse é o velho ditado, né? Mais lustro e preciso que existe. No momento de construção, você deve obrigatoriamente viver abaixo do que você ganha, porque você viver abaixo do que você ganha não é vergonha, não é pobreza, não é tristeza, e sim estratégia. Estratégia é aquela pessoa que sabe o que quer
e sabe exatamente onde deve chegar. E ela também é inteligente o suficiente para saber que ela tendo esse tipo de comportamento financeiro, ela está fazendo de forma estratégica para que daqui a algum tempo ela consiga viver a bonança que ela ainda não viveu. E é claro, se você pensar assim, mas a vida passa, mas a vida vai passar de todo jeito. A vida vai passar de todo jeito, você pode estar com grana no bolso ou pode estar quebrado e dependendo de ajuda das pessoas. A escolha é você que faz. E se você acostuma a gastar menos do que você ganha, você vai ganhar poder com isso. E ao contrário, se você gasta tudo que você ganha, você vai acabar escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo do mercado, escravo do consumismo, porque você está sempre trabalhando para o dinheiro. É como se o dinheiro tivesse colocado uma corda no seu pescoço. Então tem que mudar essa concepção. E é claro, né? Você tem que proteger o seu dinheiro através ali de uma reserva de emergência. Porque quando você está com a reserva de emergência ali, você colocou na sua cabeça que aquilo é uma reserva, esse dinheiro está protegido. E obviamente que essa reserva de emergência não é para te dar um luxo, é para te dar uma paz emocional, estrutural e que você não fique ansioso. Porque aquela reserva, ela vai cobrir alguns gastos, alguns custos emergenciais que pode acontecer em algum momento que você não possa gerar receita. Então, por isso que é tão importante você estar gerando essa reserva. E, obviamente, antes de investir, você tem que pensar na reserva sim, porque a reserva ela não é para você tirar dali, é para ela sair dali em algum momento que você estiver incapacitado financeiramente. E é claro, quando você for fazer os investimentos, não é o quanto você investe, é por quanto tempo você consegue investir. Então, a grande questão aqui não é você chegar lá e descarregar dinheiro em investimento. Ele é como se fosse uma construção de um castelo, é um tijolinho de cada vez para criar um hábito. Então, a verdade é que aqui não é nem tanta questão do valor total que você investe no mês, e sim o tanto que você investe por muito tempo. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas que conseguem ter esse hábito e conseguem vencer na vida é porque elas venceram o poder do consumismo, elas passaram a investir o seu dinheiro, mesmo que seja pouco, mas por um longo período de tempo. Então, isso acabou criando um hábito favorável e isso que vai trazer a liberdade financeira, a tranquilidade para ela no futuro. E claro, enquanto alguns ostentam, alguns postam status, mostram ali os seus gastos mensais, você vai estar aprendendo em silêncio, errando em silêncio e construindo em silêncio. O seu esforço hoje invisível é a sua liberdade visível amanhã. E a verdadeira liberdade financeira não é carro de luxo, não é casa de luxo, não é gastos desnecessários. A liberdade financeira verdadeira é você poder dormir tranquilo, é você poder fazer suas próprias escolhas, é você não ter as dívidas e você trabalhar porque você quer, porque você ama e não porque você precisa. E aquela coisa, né? Tem que tomar bastante cuidado, porque aquela pessoa que promete fazer com que você fique rica rápida, a única coisa que ela está querendo é enriquecer às suas custas, porque riqueza ela é construída através do tempo, hábito, escolhas, sacrifícios, algo sólido, e ele vem com muito tempo e esforço. Esforço, não só esforço físico, somente esforço físico, claro, mas esforço de se autodisciplinar e saber que a riqueza ela é construída degrau por degrau, tijolo por tijolo, e essa riqueza, com a consciência certa, ao longo do tempo, ela vai se tornando cada vez mais sólida e aí sim você vai atingir aquele patamar que você sempre sonhou. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se ele mudou um pouquinho a concepção, mudou um pouquinho a chavinha dentro do seu mindset, experimente aí curtir, deixar o like, experimente compartilhar, deixa aí o comentário se você já passou por situações parecidas, se você conhece alguém da sua família que já passou por isso, que tá todo mundo aqui junto, eu também não sou rico, mas eu estou na caminhada junto com você, da liberdade financeira, da liberdade espiritual, da liberdade pessoal e de saber que chegar lá um dia e falar, olha, eu consegui quebrar o paradigma da pobreza da minha família. Então comente aí, eu vou quebrar o paradigma da pobreza da minha família. Tamo junto e até o próximo vídeo.